partir de votação no final da manhã. O início dos trabalhos seriam 13h30. Estamos já com 10 minutos de atraso. Peço aos que estão chegando que entrem para a sala. Já temos quórum e vamos iniciar a votação. Muito bem, estamos no eixo 2. Lembro a todos os delegados aqui presentes que é necessário a assinatura da presença também na parte da tarde. O quórum é controlado pela lista de presenças também. Peço aos colegas que ainda não se colocaram, que vão buscando assento para iniciarmos a votação. Muito bem. Todos devem ter feito um bom almoço, alimentados, um café para espantar o sono. Muito bem. Estamos no eixo 2, propostas nacionais. Atenção, delegados, por favor. Nós temos 2 eixos. E conforme o nosso cronograma, às 18 horas nós temos que estar apresentando as chapas. Isso significa que nós já temos que ter voltado os delegados, já temos colegas delegados que se ausentaram, então o quórum está diminuindo. Peço a atenção de vocês para nós trabalharmos e não termos que encaminhar as propostas sem apreciação, o que colocaria todo o nosso trabalho em xeque. Muito bem? Vamos lá. Nós vamos proceder da mesma forma que na parte da manhã. Primeiro vamos passar as propostas nacionais que foram aprovadas pelos grupos. Vamos dar um tempo para a plenária avaliar essas propostas e vamos votar em bloco. Passamos para as propostas estaduais da mesma forma, depois passamos para as propostas suprimidas e por último avaliamos as propostas que foram acrescidas com redação modificada, correto? Podemos dar início aos trabalhos? Muito bem. Proposta nacional, eixo 2, página 4. As propostas que foram aprovadas sem alteração para serem analisadas em bloco. Proposta de número 3, 4, 24, 26, 29, somente. Repetindo, proposta 3, 4, 24, 26 e 29. Vocês têm 2 minutos inicialmente para apreciação.
Prezados delegados, podemos dar continuidade? Existe alguma consideração ou destaque em relação às teses que foram colocadas? Sim. 1, 2. Microfone, por favor. Para cima. Na proposta 4. Proposta 4. Isso, proposta 4. Eu estava no eixo e peço até ajuda depois ali do Lúcio. Foi ele mesmo que fez alterações que não constaram. Posso ler o que a gente propôs? Ou deixa para depois? Exatamente. A proposta 4 será retirada e passa para a votação depois como alteração. Sugiro que vocês façam a nova redação e já passem para a inserção no sistema, que nós vamos votar ela depois. Qual é a outra consideração? Lá, Belisa. Com relação a... Por favor, a proposta de número 4 já foi retirada desta votação. Ela passa para a votação com alterações. Confere? Pode falar, colega. Na proposta 3, na verdade a gente estava aqui, eu e a Priscila, pensando nessa parte que supera o modelo biomédico patologizante, porque o próprio movimento, né, os transexuais, eles são a favor. Eles não querem que tire essa ideia da patologização, porque eles têm muito receio de perder a questão do SUS, de dar a condição para eles fazerem a cirurgia. Então, é muito polêmico quando tem alguns autores que defendem essa ideia de retirada da patologização e eles são muito contrários. Eu fiquei pensando se, de repente, já criar outros critérios. Está conversando com o movimento. Tá, mas qual é a proposta de A gente vocês? está fazendo aqui. Tá, é porque assim, se a questão é fazer uma alteração, ela sai dessa votação e vai para um outro momento e vai ser discutida pelo grupo, certo? Nós agora temos que votar as questões com alteração. O que nós temos que levar em conta é o seguinte: nós não estamos fazendo novas propostas, certo? Porque senão nós vamos ter problemas como nós tivemos pela manhã. Nós abrimos uma exceção para a proposta de número 1 ser condensada com a de número 10, em função dela ter o mesmo teor, certo? Algumas pessoas não concordaram. Então nós vamos fazer agora a votação da tese, como ela está, pela manutenção ou pela supressão, senão ela seria uma tese nova. Nós poderemos fazer pequenos acréscimos e modificações de texto, não do teor da tese, concordam? A proposta que vocês estão fazendo, no meu entendimento, muda o teor da tese. Então, ou nós votaremos ela como está, ou nós vamos suprimir a tese. Senão, nós não teremos tempo de trabalhar as propostas que foram discutidas no grupo. A plenária está entendendo? Sim. Sim. Então, assim, ó, todas as propostas que vierem para reformulação deveriam ter sido feitas nos grupos. Então, agora a gente entende que nós ou votamos a proposta, ou suprimimos a proposta, ou fazemos algum acréscimo que diga respeito à redação ou clareza, que não é o caso, certo? Porque senão nós vamos fazer novas propostas, e daí não é o momento da plenária. Infelizmente, essa é uma situação, mas os grupos tiveram tempo para fazer essas análises. Vocês querem manter a proposta ou gostariam de retirá-la daqui? Ela fica mantida, né? Certo. Alguma outra consideração sobre outras propostas deste bloco? Nenhuma? Lúcio, a tua consideração era em relação à proposta 4? Já está feita? Ela sai? Não, ela permanece aqui?
Não, ela vai para alteração porque ela não foi alterada antes, corretamente. Foi alterada no grupo, a gente deu uma nova redação, mas não aparece. Não aparece aqui, tá certo. Nesse caso, ela sai daqui e vai para votação depois com alteração. A gente resgatou a nova. Certo, então nós estamos votando a proposta de número 3, 24, 26 e 29. A plenária necessita de algum esclarecimento ou observação em relação a essas propostas? Então, a votação é pela manutenção dessas propostas, conforme foram discutidas no grupo e como estão. Aqueles que são favoráveis à aprovação das propostas, levantem seus crachás. Os contrários? Abstenções? 2, 3... 6 abstenções. Peço que as pessoas tirem os crachás porque fica mais fácil para nós visualizarmos também. Então, as 4 propostas foram aprovadas como estão. Passamos para as propostas de âmbito regional. Página 23. Vou ler o número das propostas. Proposta 2, 4, 7, 9 e 10. 2, 4, 7, 9 e 10. 2 minutos para a apreciação da plenária.
Em relação às questões, às propostas que foram colocadas agora, alguma manifestação? Sim. Cris. Alessandra. Vera. Vera Alessandra. Cris, por favor. Cris, aqui. Questionamento ali na proposta 9, eu não sei, mas o meu entendimento não seria uma proposta relativa ao eixo 1, inclusive já contemplada no eixo 1. Podem procurar o número da proposta para que fique mais claro para a mesa? Sim. Eu quero saber no eixo 1. Vamos passar para a Vera por enquanto isso. Vera. A minha é a 7. A tese é que o Sistema Conselho e o Conselho Regional promovem um espaço de discussão acerca do voluntariado. Eu acho a proposta muito vaga. Acho que ela teria que dizer a discussão a respeito de quê? Porque senão, bom, a discussão acerca do voluntariado, acerca da valorização do voluntariado, acerca da discussão, enfim, eu acho uma proposta muito vaga para uma proposta para a CNP. Eu proporia a exclusão dessa tese. Alguém defende a manutenção? Tu defendes a manutenção dessa proposta? Essa tese não é minha, ela vem, acho que ela vem do grupo de Santa Maria, se não me engano, onde aconteceu esse fenômeno da crise, tá, muito presente entre todos nós, né, onde lá se fez necessário, aliás, quem teve relatos de pessoas, colegas nossos, que atuaram, né, que quem primeiro atuou foi o voluntariado, depois a sociedade civil organizada através do Estado, né, da União, do Estado do município, que começaram a se organizar e atuar conjuntamente. Então, essa questão do voluntariado, ela se faz presente e necessária, porque nós temos colegas na área de trabalho, lá na questão da Santa Maria, né, onde houve uma massiva atuação de voluntários, psicólogos, e que isso vai se estender por muito mais tempo, como sabemos, pelas sequelas da tragédia, né? E é uma sequela social, não é um núcleo familiar apenas. Então, essa questão, ela traz, assim, para a sociedade a necessidade de se discutir através do sistema de conselhos essa questão, porque, então, os colegas vão trabalhar a vida toda no voluntariado. Eu acho que é uma coisa que também é necessária na sociedade, mas nós temos que discutir critérios, muita coisa tem que ser discutida a esse respeito, então a minha defesa vai nesse sentido, tá? Nesse sentido de que eu acho que esse assunto tem que manter. Tá. A mesa entende o seguinte: quando há polêmica, nós não vamos votar essa tese junto com as outras em bloco. Ela sai e vai para discussão, correto? Passamos para as seguintes. Eu só queria dizer que ela já foi aprovada. Depois nós vamos para a discussão. Ela volta para a discussão e nós vamos aceitar inscrições conforme está no nosso regimento. Nesse momento ela sai e nós vamos aprovar aquelas que estão em bloco e foram discutidas pelo grupo, correto? Voltamos depois com essa questão para a discussão. Alguma outra questão em relação às propostas? O Alessandro ainda não falou primeiro aqui inscrito, depois vamos para as outras duas inscritas. A proposta 2, o texto não foi, nós alteramos ela e o texto não consta aqui. Então o Lúcio e a Sibila acho que já entregaram. Essa proposta 2 sai para discussão também. Nós tivemos alguns problemas com o sistema. Na verdade, ela não foi alterada, ela foi vetada. Eu não sei se tem. A gente cortou lá fora, a gente colocamos ela em outra proposta. Ela está aqui no caderno de. Ela está como uma proposta suprimida. Sim, ela está como uma proposta suprimida. Então ela vai entrar na votação das supressões, correto? É isso, Alessandro? É isso. Muito bem. Outra questão, a colega aqui. No número 4 ali, só corrigir o tempo do verbo, realizem, em vez de realizarem em fórum.
Ok. Proposta 4 corrigida. Mais alguma proposta com alteração? Muito bem. Eu achei ali no eixo 1 é a mesma 9. Estaria contemplado, se eu perguntasse se tem uma que contempla, seria a 9 do eixo 1 contempla a 9 do eixo 2. Então, qual é a proposta de vocês de supressão? Então, ela sai daqui, já que ela tem discussão, e ela vai para a discussão da supressão, correto? Muito bem. Voltando, então, mais alguma consideração? Nós estamos votando neste momento a proposta de número 4 e a proposta de número 10. Plenária esclarecida? Proposta de número 4 e proposta de número 10 para serem avaliadas conforme o grupo. Aqueles que são favoráveis à manutenção, levantem seus crachás. Contrários? Abstenções? Peço que os delegados retirem os seus crachás para melhor visualização da mesa. Muito obrigada. 2 abstenções, as propostas foram aprovadas. Voltamos para a supressão, eixo 2, nacional. Página 4. Vamos para as propostas suprimidas. Proposta 1, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 12, desculpe, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 30, 31. É necessário repetir? Sim. Vamos lá novamente. Supressão, eixo 2, nacional. 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 30 e 31. Como temos um grande número de propostas, vamos aumentar o tempo para 4 minutos. Só peço que a plenária faça silêncio para que todos possam fazer análise das propostas. Obrigada.
Já se passaram 4 minutos. Há necessidade de mais tempo para análise? Sim. Mais 1 minuto, então. Delegados, por favor, tomem assento. Podemos passar para a avaliação das propostas? Há necessidade de algum esclarecimento? Microfone, por favor. Moisés. Depois, Carolina. Cristiane. Moisés, por favor. Eu gostaria de esclarecimento quanto à proposta número 10, que fala sobre os critérios críticos sobre a venda de testes psicológicos. Isso, 10. Número 10. Por que ela está construindo a supressão? Grupo, pode dar um retorno para Moisés. O grupo. Microfone, por favor. A página 5, proposta 10. Nós decidimos pela supressão dessa proposta porque esses critérios já existem e já são rígidos. Então, não haveria necessidade de criar-se uma proposta simplesmente para isso, não é? É que o que precisa é que se um profissional... Microfone, por favor. Na verdade, o critério já existe. O que precisa não é o conselho criar mais critérios. Precisa que as pessoas denunciem eventualmente os profissionais que estão vendendo, cedendo instrumentos, enfim, a profissionais que não são da área. Então, é uma questão pontual e não da categoria, enquanto conselho está criando novas normativas, resoluções, porque isso já existe.
Sim. Acontece que a função de venda de testes hoje é baseada única e exclusivamente na função da cópia da carteira de profissional. Tá? A gente manda a cópia e aí eles começam a fazer a venda dos testes psicológicos. Só que em compensação, o acesso à cópia ela está além do psicólogo, porque toda vez que o psicólogo ele entra em contato com uma instituição de convênio, ele tem que entregar uma cópia dessa carteira. No momento que ele vai para a vigilância sanitária, ele entrega a cópia desse convênio. No momento que ele vai para uma prefeitura, ele entrega a cópia do convênio. Então, o psicólogo que está totalmente regularizado, né, ele vai estar entregando cópias da carteira para vários locais. E isso, então, ninguém vai garantir que essa cópia não vai ser retirada uma outra cópia, né, e distribuída para uma tentativa de compra. E aí uma pessoa pode ter acesso a um teste que é restrito. A mesa entende que não havendo consenso em relação à supressão, ela vai para a discussão. Outra proposta. Há alguma outra proposta que necessite discussão? Certo, Moisés? Aí o grupo, se quiser, defende a supressão e ele vai defender a manutenção. Vamos abrir para discussão. Não é o momento. Carol. A minha é em relação à questão, a proposta 16, eu queria esclarecimento, porque senão eu quero a manutenção da proposta. 16. Eu queria esclarecimento do grupo, se eu não me sentir esclarecida, eu vou defender a manutenção da proposta 16. Só isso. Do porquê que o grupo entendeu pela supressão. Proposta 16, começa na 6, segue na 7. Grupo, por favor. Ou quem se sentir apto a responder. Alguma resposta? Das instituições de ensino? Olha, pelo que eu lembro na discussão, a gente entende que isso já acontece e que seria mais uma demanda para o CREPOP. Enfim. Mantida a proposta 16 sai da exclusão e vai para a discussão. Quem mais estava inscrita? A colega lá da ponta estava inscrito primeiro. Cristiane. Em relação à proposta 23, que o sistema conselhos crie resolução que explicite o acompanhamento terapêutico como uma das possíveis práticas do psicólogo e encaminhe para as medidas legais necessárias a este reconhecimento, divulgando essa categoria. Eu gostaria de esclarecimento sobre por que foi suprimida. Proposta 23, Lúcio. Não, o grupo entendeu que, primeiro, que o acompanhamento terapêutico não é exclusivo do psicólogo, então ele não pode ser estabelecido como uma prática do psicólogo. Ele também é uma prática do psicólogo, né? E a gente não pode legislar por outras profissões, né? Para definir uma coisa privativa, teria que ir para uma discussão legal em lei, teria que ser criado em lei. E que isso já acontece. O psicólogo pode desempenhar atividades de acompanhamento terapêutico, não tem problema nenhum. Não é uma exclusividade do psicólogo, então não pode ser escrito nos âmbitos da profissão. Tá? Por isso que a gente retirou ela, porque achava que era redundante. Bom? Sim, mas já é uma possível prática. São milhares de psicólogos fazendo acompanhamento terapêutico. Cristiane, tu mantém tua posição. Vai para a discussão a proposta 23. Havia uma outra inscrição ali atrás, por favor. A respeito da proposta 22, que o Sistema Conselhos e o Conselho Regional organizem espaços sistemáticos de discussão acerca da atuação da psicologia nas emergências e desastres, aproximando esta a outras áreas do conhecimento. Eu queria saber o porquê que foi suprimida, né, sendo uma demanda bem importante e não apareceu.
Na verdade, a gente suprimiu a proposta 22 porque a gente incluiu essa proposta na proposta 21. A escrita das propostas parece ser bem semelhante, uma está dentro da outra, é isso? Tá, entendido, foi retirada a colocação, permanece a exclusão. Alguém tem alguma coisa contra essa exclusão? Permanece. Sim? Bom, deixa eu fazer uma questão. Na questão das emergências para redes, o que aconteceu é que a gente acabou dando mais importância para o âmbito nacional, na discussão do grupo, e deixando o regional de lado. Então, eu gostaria de propor para a plenária a possibilidade de a gente manter essa proposta regionalmente também. Isso, a 22. Qual proposta? Manter a 22. Isso. A proposta é suprimir da nacional e mandar para a regional ou nos dois âmbitos? Nos dois âmbitos. Incluí-la na regional, já que está na nacional. Acho que é isso que ela está dizendo. Sim, é isso aí. É isso aí. Isso. Até porque na própria redação fala em conselho regional e... Até porque na... Carla... Só posso fazer, até porque assim, na redação dela, assim, ó, vou ler só o comecinho. Não, mas não é uma questão de esclarecimento da redação, nós já entendemos. Não, mas é porque diz assim, ó, o sistema conselhos e o conselho regional, tá? Sim, sim. Não, então, mas a questão é a seguinte, seguinte, agora é uma questão que nós vamos colocar para a plenária. Esse é o pedido, é Sim, colocar para a plenária. Exatamente, é porque nós entendemos o seguinte, que se a proposta não está no regional, em âmbito regional, é como se nós criássemos uma nova proposta. E nós já combinamos aqui que não faremos criação de novas propostas. Nós faríamos pequenos acréscimos, redações, modificações, certo? O nosso entendimento é que em alguns casos nós tivemos erro de marcação regional e nacional em função do sistema, que não é o caso de vocês estão dizendo que vocês depois analisaram e acharam que deveria, né? Mas nós vamos submeter então à plenária. Porque seria a criação de uma nova tese, de uma nova proposta. Isso tem que ficar bem claro, certo? Faz parte do grupo? Não, pois é porque assim, a decisão é uma decisão do grupo que está submetendo, fazendo um pedido de submissão à plenária de que essa proposta seja passada como está também para a regional. Posso só explicar uma questão assim, ó, quando isso foi proposto no pré-congresso, eu também estava junto, foi a Fabiana que colocou. E a única proposta parecida a nível estadual é a primeira, e a primeira foi suprimida totalmente. Então, se não for considerado isso agora, vai ficar fora. Sim, mas nós não estamos fazendo defesa agora, entendeu? Nós estamos fazendo uma proposta que muda o regimento que nós votamos. Então, nós vamos submeter à plenária, essa é a questão. Não é uma questão de mérito, entendeste? É uma questão da gente abrir uma possibilidade nesse momento de como se nós estivéssemos criando uma nova tese a nível regional, certo? A plenária está esclarecida? Entende que seria como se criássemos uma nova proposta? Está esclarecida? Qual é o teu esclarecimento? É que eu acho que nós temos que esclarecer melhor que isso é uma questão regimental. Então, a mudança de regimento que nós estamos fazendo, isso vai valer para outras, essa é a minha discussão. A plenária entende, é isso que nós estamos tentando colocar aqui, tá? Nós não estamos, só um momento, tá, colega? Nós não estamos julgando o mérito da proposta. Nós entendemos que a discussão dessa proposta é extremamente pertinente, correto? Não é isso que está em discussão. A discussão é que nós temos um regimento e, superior a esse regimento, um regulamento, certo?
Quando nós fazemos um acréscimo de uma proposta para o eixo regional, nós estamos criando uma nova proposta, por mais que ela já exista, porque ela não estava lá e nem estava no sistema. Ela foi relatora, ela pode se esclarecer. Não. Gente, nós temos ela aqui colocada? Não. Então, para nós, ela não existe. Tá entendendo? Ela tem que estar aqui a nível regional e a nível nacional. Nós votamos um regimento e um regulamento. Certo? O caderno, ela está como regional e nacional. Ela não está no caderno como regional e nacional, ela está apenas como nacional. Uma pessoa do grupo pode falar e prestar o esclarecimento, por favor. No microfone, é o Lúcio ou tu, vocês discutem quem vai ser. Não, é uma questão de ordem, não é da... Eu acho que isso omete a plenária, se a gente quer fazer essa modificação ou não. Porque assim, afinal nós estamos reunidos um sábado, os profissionais vieram, assim, ou a gente vai atender tão obsessivamente ao regimento, ou a gente vai pensar que essa é uma proposta importante dela ir até o nacional. Se nós entendemos que é ou não, é simplesmente mudar de nacional para o regional. Não, só um pouquinho, deixa eu só concluir. Né? Essa é a discussão. Vamos incluí-la ou não, porque senão a gente fica mais preocupado com o regimento do que com o mérito que a gente vai fazer aqui no Congresso Regional. Foi um erro de sistema. Foi um erro na hora do relator colocar no sistema da Lê a proposta 1 regional. Segundo as colegas, a mesma proposta encontra-se como proposta 1 estadual na página 23. Qual é a polêmica, então? Há polêmica? Não. Continuamos a nossa votação. Obrigada. Mais alguém inscrito para defender as propostas? A proposta 22 continua para a supressão de nível nacional, correto? Muito bem. Há mais alguma consideração a respeito das propostas? Só um momento, colega. Pode falar. Eu acho que eu não fui feliz. O que aconteceu? Eu fui relatora, ela, a Fábio, foi relatora. No momento de nós digitarmos ali com os meninos da informática, às vezes nós nos atrapalhamos entre suprimir, corrigir, editar. Mas não há discussão, colega. A proposta está na página 23, proposta 1, de âmbito regional. Ela foi suprimida, não foi? A gente tira ela da supressão, correto? Não há polêmica. Nós pedimos que os grupos se atentem para as propostas que votaram e discutiram, porque a mesa não tem condições de ficar indo e voltando o material, por isso os grupos discutiram. Então nós perdemos um tempo precioso e não é uma questão de obsessividade de seguir o regulamento ou o regimento. Nós fizemos uma votação, na medida em que nós mudamos essa votação, nós abrimos um precedente para outras questões de uma forma muito justa e voltaremos a discutir essas outras questões. Sim, o outro colega ali gostaria de se manifestar. Na proposta 6, né, ela estava totalmente suprimida, é na página 4 que ela está, né? E eu também, ela é nacional ou regional, pessoal? Nacional. Nacional. Pois é, então, quando eu vejo os peritos de trânsito reunidos, então, né, todos voltados para que se tenha uma melhor perícia de trânsito, né, e que se tenha uma melhor avaliação, né? Por que suprimir totalmente essa proposta? Era bastante importante.
O grupo quer fazer alguma defesa da supressão? Proposta de número 6, nacional. Página 4, por favor. Que tem que rever. Essa questão da avaliação psicológica são dentro de leis do CONTRAN, enfim, são outras coisas. O Conselho vai executar, mas ele não pode estabelecer o que vai ser ou não. Era dentro dessa questão que nós tínhamos discutido. Não, quem estabelece se a avaliação psicológica vai ser eliminatória ou não no processo é o concurso, é o DETRAN, a Polícia Federal. Não é o Conselho. O Conselho cria os parâmetros da avaliação. Agora é uma lei, uma instituição fora. Então não tem como a gente, no Congresso Regional, legislar sobre isso. Tu retira, então? Certo. Mais alguma consideração? Não? Muito bem. Nós vamos votar a supressão das seguintes propostas. Proposta 1, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 30 e 31. Plenária está esclarecida? Em regime de votação. Os favoráveis à supressão dessas propostas, levantem seus crachás. Obrigada. Os contrários? Abstenções? Uma abstenção. Propostas suprimidas. Vamos para as supressões, eixo 2, nível estadual. Página 23. Agora sim. Primeiro vamos ler as propostas que foram indicadas pelo grupo para supressão. Depois as manifestações, correto? Proposta de número 1 e proposta de número 8. Nunca foi tão simples. 1 minuto para avaliação. A delegada Cristiane fez uma indicação para a mesa correta. A proposta número 2 também foi indicada para supressão e a proposta de número 9 estava fácil demais. Então, retornando. Proposta de número 1, proposta de número 2, proposta de número 8 e número 9 para supressão. 2 minutos.
Delegados e delegadas? Tempo suficiente? Sim? Muito bem. Abrimos para considerações. Lúcio? Apesar de eu ser do grupo e a gente ter pensado na supressão da proposta 1, a gente está pedindo que ela seja analisada, ela seja não suprimida, tá? Eu estou fazendo já a defesa do outro lado. Certo. Antes que alguém... Também concordo com a manutenção e gostaria de fazer uma sugestão que a gente equipare os textos, né? Que busque o texto na nacional, que está diferente, mas que seja o mesmo texto, para ficar semelhante à proposta. Depois a gente vê. No momento que for para discussão, como nós já discutimos essa questão, não há polêmica, essa proposta sai por indicação do grupo. Tá? Mais alguma consideração? Ela vai para discussão, certo? Mais alguma consideração em relação às outras? Ficamos com a 2, 8 e 9. Plenária esclarecida? 4. A 4 não está no bloco de supressão. A 4 foi aprovada. A 4 está nas questões aprovadas. Certo? Correto? Plenária esclarecida? Podemos passar à votação? Estamos votando, então, a supressão das propostas 2, 8 e 9. Os favoráveis à supressão, levantem seus crachás, por favor. Obrigada. Aos contrários? Abstenções? Uma abstenção. Os demais foram favoráveis à supressão. Voltamos de ordem nacional, eixo 2. Agora vamos para as discussões das propostas. Âmbito nacional, página 4. Vamos proposta a proposta. Proposta de número 2. É uma proposta que sofreu aditivo. Tá. Proposta de número 2. Com aditivo. Proposta de número 2 com aditivo. Eu vou ler a proposta. Nós votamos proposta a proposta agora, certo? A 4 vem depois, certo? A 4 vem depois do 2, no meio tem 3. A página é a 4, tá bem? Ajudem a mesa, não atrapalhem a mesa. Aditiva. Que o sistema conselhos promova encontros dos profissionais da rede de políticas públicas por temáticas específicas, com o objetivo de promover o fortalecimento do compromisso do psicólogo com os princípios orientadores das políticas públicas. Alguma consideração em relação à proposta? Nenhuma manifestação, a proposta entra em votação. Os que são favoráveis à aprovação da proposta como está? Contrários? Abstenções? Proposta aprovada. Proposta de número 4. Veio para fazer alterações pelo grupo, correto? Tem uma nova redação, Lúcio? Sim. Por favor. Isso.
nova redação, posso ler? Sim, por favor. Que o Sistema Conselhos promova eventos de orientação por meio de suas comissões de avaliação psicológica e orientação e fiscalização, junto à categoria. O restante sai. Sai. Pode ler novamente, por favor? Que o Sistema Conselhos promove eventos de orientação por meio de suas comissões de avaliação psicológica e orientação e fiscalização, junto à categoria. Obrigada. Alguma consideração em relação à proposta? Vamos passar para a votação. Os favoráveis à nova redação da proposta, por favor. Contrários? Abstenções? Proposta aprovada por unanimidade. Por favor, Lúcio, o texto para a mesa. Proposta de número 5, redação substitutiva. Que o Sistema Conselhos revise as resoluções 01, 02 e 07, 03. Sim. Eu entendi. Tá, mas tá, é para dizer, muito bem. As resoluções 01/2002 e 07/2003, visando atualizar e qualificar o processo de avaliação psicológica. As duas resoluções dizem respeito a estes processos. Alguma consideração em relação à proposta? Não havendo considerações, passaremos à votação. Os favoráveis à nova redação, levantem seus crachás. Os contrários? Abstenções? 2 abstenções, restantes aprovaram a proposta de número 5. Proposta de número 7, com redação substitutiva. Podemos seguir ou não? Infelizmente, nós temos um problema com o sistema, né? Na nossa avaliação pós-evento, esse sistema está colocando em xeque o andamento dos nossos trabalhos, né? Porque assim, como é uma coisa nova, nós temos que avaliar, né? A nossa avaliação preliminar é de que pode auxiliar na sistematização, mas dificulta no encaminhamento, né? E o pessoal aqui fica sem saber o que vai atender. Então, nós, infelizmente, não podemos esperar o ritmo do sistema, mas também não podemos atropelar o trabalho dos colegas. Então, em alguns momentos, nós vamos ter que fazer uma parada, infelizmente. Já é uma demanda para o federal e temos problemas. Sim, nós já estamos pedindo isso, Júlia, para o Lúcio. Aquelas que tiverem alteração vêm para a mesa, senão elas estão sendo aprovadas conforme o texto que está escrito. Questão de número 7, com redação substitutiva. Plenária, por favor, concentração. Redação substitutiva. Que o Conselho Federal de Psicologia defenda as atribuições profissionais do psicólogo que atua na área de recursos humanos RH, principalmente na interface com a administração. Considerações sobre a proposta. Se não há considerações, passamos à votação. Os favoráveis à aprovação da proposta, levantem os seus crachás. Os contrários? Abstenções? Uma abstenção. Não? Proposta aprovada.
Proposta de número 10, que voltou para a discussão. Certo. A proposta número 10 retornou para a discussão por uma discordância da supressão, certo? Então vamos ler a proposta. Permanecendo a discussão, abrimos favorável à manutenção e pela supressão, certo? Proposta de número 10. Que o sistema conselhos estabeleça critérios mais rígidos na venda de instrumentos e no cuidado dos instrumentos usados em processo de formação. Considerações sobre a proposta. Moisés novamente. Lúcio posteriormente. Moisés, por favor. Eu só quero reiterar que o importante, a gente tem que ver que existe forma de controle que pode ser falho. E um sistema falho, ele pode trazer prejuízo para toda uma classe, principalmente vendo que hoje tem uma busca de que um instrumento que é único do psicólogo, né, está precisando de uma valorização. E aí, quando a gente fala em questão de uma forma, né, de restringir mais ainda, se torna importante. Lúcio, por favor. Assim que já... Não, é que eu estava na 4 que já existem esses critérios. Eu entendo o que o Moisés está dizendo, eu acho que é importante o que ele está dizendo, mas eu acho que seria outra tese, mas tipo assim, vamos implementar os instrumentos, vamos exigir que os conselhos fiscalizem, vamos, entende? Eu acho que seria nesse âmbito. Agora, que os instrumentos psicológicos são privativos, é exclusivo do psicólogo, inclusive a gente denuncia na polícia quando há uso inadequado. O que a gente entendeu no grupo é que esses mecanismos já existem. Então talvez a gente deveria ter feito outra tese, né, no momento, dizendo vamos implementar e intensificar isso. Então é por isso que a gente pensou com a supressão. Moisés, quer a tréplica? O importante que falamos é a função da venda, né? Ele está falando exclusivamente em função da venda. E o único critério que tem para a venda é a confirmação de que tu é psicólogo. E essa confirmação ela vem única e exclusivamente através da cópia não autenticada, né, da carteira profissional. E isso aí é uma coisa que facilita, onde essa cópia ela pode ser divulgada, propagada em vários órgãos que tem acesso ao público geral. Plenária esclarecida, podemos passar para a votação ou temos mais considerações? Podemos passar para a votação, senhoras e senhores? Não, eu acho que só reforçando mais uma vez, assim, a questão de que vamos supor que a cópia das carteiras podem ser conseguida, isso é uma questão que foge aqui, né? É importante, exato, tem que haver a denúncia desses casos ao conselho, que é outra instância, senão a gente está indo contrário. Já existe a regulamentação, só é vendida para o profissional. Se ele vai simplesmente receber a cópia, é uma questão da loja que tem que ser denunciada então. Né? Quer dizer, os profissionais que estão sabendo têm que denunciar e encaminhar para o conselho. O critério já existe. Falta as pessoas denunciarem, encaminharem para que isso seja averiguado e, enfim, julgado, sei lá. Pessoal, precisamos fazer mais esclarecimentos. Se for o caso, já te passo a palavra, tá? Vocês acham que nós precisamos ouvir mais pessoas antes de decidir se nós votamos ou não? Elza, é para esclarecer ou é para defender? Porque acho que a plenária está esclarecida a respeito do que quer. Quer fazer um outro esclarecimento diferente? Vamos votar? Então vamos lá. Quem é pela aprovação
da proposta com a redação proposta, né? Sim, também. Votamos então primeiro pela supressão, se não pela manutenção dela fica como está, então. Então, vamos para a votação. Quem é favorável à supressão da tese, levante o seu crachá. Vamos contar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 28, 29. Dá para contar? Quer contar? Eu acho que não tem que contar. Você enganado. Vamos refazer a contagem então, senhoras e senhores. Quem é favorável à supressão, levante o seu crachá. 2 pessoas podem contar, eu conto e mais alguém conta, ok? Agora eu contei. Ok? Quem é contrário à supressão da tese, por favor, levante os crachás. 10 eu contei. 3, 6, 9, 10. Alguma abstenção? Tese suprimida. Proposta de número 15, com redação substitutiva. Atenção, delegados e delegadas, concentração. Que o Conselho Federal de Psicologia crie comissão nacional sobre a questão da formação. Considerações sobre a proposta. Proposta de número 15, eu peço atenção da plenária, vou ler novamente. Que o Conselho Federal de Psicologia crie comissão nacional sobre a questão da formação. Alguma consideração sobre a proposta? Nenhuma consideração. Em regime de votação, os favoráveis à manutenção da proposta, levantem seus crachás. Contrários? Abstenções? Proposta aprovada por unanimidade. A proposta 16 retornou para discussão. O grupo havia proposto a supressão e houve um destaque para a manutenção. Proposta 16. Que o Sistema Conselhos, através do CREPOP, realize pesquisas nos cursos de psicologia das instituições de ensino superior, levantando a atuação destes nas políticas públicas, em disciplinas, estágios curriculares e projetos de pesquisa e extensão. Considerações sobre a proposta. Queria defender a manutenção da proposta. Na verdade, isso é algo que o CREPOP do Rio Grande do Sul já tem feito. É um projeto que começou a partir de uma demanda que foi identificada nas próprias pesquisas do CREPOP, de que um dos principais pontos de dificuldade para a atuação do psicólogo nas políticas públicas se dava a falta dessa temática dentro da formação. Então o CREPOP já começou um projeto regional que a gente tem feito conversas com os cursos de graduação em psicologia, com os estudantes, pensando, bom, como é que, né, daqueles que já estão incluídos nos espaços de estágio, de como é que a sua formação está dando conta ou não de formá-los para trabalhar com políticas públicas. Isso já faz com que os estudantes já devolvam esses questionamentos dentro da própria universidade, já tem produzido efeitos em relação a isso. E a ideia é que no final o CREPOP produza um documento, mais ou menos no formato dos documentos de referência que a gente faz para atuação profissional, e dando sugestões para que os cursos de graduação em relação à formação para atuar nas políticas públicas. Né?
A gente sabe que o sistema conselhos não pode ter gerência em termos de o que vai ser incluído ou não na grade curricular, mas a intenção é justamente fazer um diálogo, né? Fazer um funcionamento nesse sentido. Então, a ideia é de que isso se amplie para que outros CREPOPs também façam esse mesmo trabalho. Ok, aceitamos. Rapidinho aqui. Há a manutenção da supressão da proposta? Não, então não. Só para falar um detalhe para ajudar na votação. Justamente a gente ia pensar na supressão por causa dessa questão da gerência sobre a universidade. Mas a gente está totalmente de acordo com o que a Carol falou. Há necessidade de algum esclarecimento em relação à proposta? Não. Vamos passar à votação então. Os favoráveis à manutenção da proposta, levantem os crachás. Contrários, abstenções, unanimidade. Proposta 17. Escrita substitutiva. Que o sistema conselhos amplie o debate sobre a psicologia escolar, com ênfase nas atuais demandas sociais, buscando a inserção do psicólogo nesse espaço. Considerações sobre a proposta? Nenhuma consideração? Para a votação, então. Os favoráveis à proposta, levantem seus crachás. Contrários? Abstenções? Uma abstenção. Proposta aprovada. Proposta 21. Escrita substitutiva. Por favor, silêncio na mesa. Proposta substitutiva, conselheiros não, delegados. Sem dispersão, por favor, Carolina. Proposta de escrita substitutiva. Que o sistema conselhos e o Conselho Regional organizem espaços sistemáticos de discussão interdisciplinar sobre a atuação da psicologia nas emergências e desastres e fortaleçam as atividades da ABRAPED, Associação Brasileira de Psicologia nas Emergências e Desastres. Considerações sobre a proposta? Nenhuma consideração sobre a proposta de número 21. Em votação. Favoráveis, levantem os crachás. Contrários. Abstenções. 2 abstenções. 4. Proposta aprovada. Só colocou mais linha no final lá sobre português, emergências e desastres. Desastres. A proposta 23. Proposta 23 retornou para a discussão. Que o sistema conselhos crie resolução que explicita o acompanhamento terapêutico como uma das possíveis práticas do psicólogo e encaminhe para as medidas legais necessárias a este reconhecimento, divulgando a categoria. Considerações sobre a proposta. Aqui, Gurias, por favor. Bom, como eu defendi a manutenção dessa proposta, tem como sugerir a alteração do texto? Ela não pode se tornar uma nova proposta, foi o que nós já discutimos aqui, a não ser questões de redação específica de português, porque senão ela se torna uma nova proposta, né? Pelo menos foi essa discussão que nós fizemos. Novas propostas não caberiam.
Ela pode, se ela não estiver clara em termos de português, senão ela se torna uma nova proposta. Ou tu defende ela como está, certo? Pequeno acréscimo, enfim, senão ela se torna uma nova proposta. Quando já está escrita como substitutiva ou havia um erro na redação, nós aceitamos. Nesse caso, ela estava defendendo a proposta, né, e o grupo estava defendendo a supressão, não foi feito um acréscimo. Então, nós entendemos que os acréscimos, se forem pequenos, são possíveis. Senão, se torna uma nova proposta. Tu quer defender a proposta como está? Então, por favor. Eu já defendi antes, né, que é essa questão de tentar ampliar a discussão sobre acompanhamento terapêutico, né, como uma das práticas do psicólogo não exclusiva, porque aqui também não diz isso, que é prática exclusiva, tentando medidas legais, porque eu acho que a gente perde também, de repente, enquanto categoria, uma prática, porque a gente não sabe se as outras profissões também não estão tentando esse movimento de garantir essa prática como exclusividade. Por exemplo, da terapia ocupacional ou outras profissões da saúde. Então, eu mantenho essa proposta. O grupo defende a supressão ou outra pessoa? Há alguma posição contrária que a colega colocou? O grupo mantém a supressão. Sim, ela vai ser votada para manutenção da supressão. Sem defesa? Mais algum esclarecimento? A Vera vai se manifestar sobre a proposta. Eu fiquei pensando o seguinte, eu entendo o que o Lúcio está dizendo, de que a prática do AT hoje ele pode ser exercido, apesar dele não ser uma prática exclusiva do psicólogo, portanto ele não precisaria estar na lei, porque isso poderia criar uma situação de exclusividade da psicologia sobre esse exercício. Entretanto, considerando que a gente tem outras práticas que não são exclusivas do psicólogo, mas que o psicólogo exerce, exemplo disso, a acupuntura, por exemplo, né? Então, eu fico pensando que talvez fosse importante manter a tese, né? Porque o AT não é uma prática exclusiva do psicólogo, mas é importante que ele seja reconhecido como uma prática terapêutica possível para a psicologia, e talvez tenha que ter aí uma ressalva a respeito disso, né? Reconhecendo como uma das práticas, assim como a gente reconhece a acupuntura, por exemplo, que não é exclusiva do psicólogo. Então, eu vou também defender a manutenção da tese. Alguém gostaria de ter uma posição contrária? Lúcio. Em hipótese alguma, o grupo entendeu que não fosse uma prática, ou que alguma crítica ao acompanhamento terapêutico. A nossa análise foi sobre o que está escrito no texto. Porque o texto ele fala, possíveis práticas do psicólogo, e logo adiante diz assim, e encaminhe para medidas legais necessárias. E a gente não entendeu o que era para ser dito isso, né? A gente entendeu que de novo se cai na questão legalista. Nós não podemos legislar sobre isso. E já há esse reconhecimento. E por ser uma prática tão diversa, ela não é uma prática descrita, né, como a acupuntura como diferente, porque ela é uma prática aliada a um tratamento psicológico, como um recurso auxiliar, né? E aí está restrito, tem um campo de restrição. Vamos resguardar a palavra. Eu escutei. E está restrito a um campo de treinamento da acupuntura. O acompanhante terapêutico não pode ser um estudante, pode ser um técnico de enfermagem, pode ser um médico. Ele não tem a restrição que outras práticas, aí usando o exemplo, como a acupuntura, ela restringe, porque não precisa ter formação para fazê-lo. Mais alguma consideração sobre a proposta? Nós abrimos para 2 considerações favoráveis e uma contrária. No momento, abriremos para outra contrária. Certo? Esse é o nosso regimento.
Nós não estamos propondo alterações, porque senão mudaríamos a proposta, certo? A alteração de texto não é possível, porque a colega queria alterar o texto, ela mesma, e nós dissemos que não era possível. Se for um acréscimo de uma palavra, um termo ou a retirada, ainda seria possível, tá? Primeiro vamos abrir para uma posição contrária pela supressão. Há alguma proposta que encaminha pela supressão? Nenhuma? Então vamos abrir a possibilidade da Cris fazer uma retirada de texto. Somente retirada. Não vou acrescentar nada. Gente, então quem sabe a gente retira ali a partir do Práticas do Psicólogo o encaminhe para as medidas legais necessárias a este reconhecimento. Aí ficaria que o Sistema Conselhos crie resolução que explicite o acompanhamento terapêutico como uma das possíveis práticas do psicólogo, divulgando-a à categoria. Resolve, não resolve? Tá bom. Mais alguma consideração? Eu acho a minha consideração é tirar que o conselho. A minha consideração é retirar que o conselho crie resolução, só explicite esse acompanhamento. Muito obrigada, Priscila. A mesa entende que primeiro vamos votar pela supressão ou manutenção da proposta. Se a proposta for mantida, votaremos pela supressão ou acréscimo de pequenos termos no texto. Certo? É possível? Muito bem. Os favoráveis à manutenção da proposta, levantem seus crachás. Os favoráveis à manutenção da proposta, levantem seus crachás. Nós estamos votando, porque assim, nós estamos mantendo a proposta pelo mérito do acompanhamento terapêutico, certo? Como uma prática da psicologia. Não, eu tive que votar primeiro pela supressão e depois pela... Exatamente isso que nós estamos votando, pela supressão ou pela manutenção da proposta. Existem propostas de transformação, de cortes, nós vamos votar isso depois, se for o caso. Foi o que eu disse antes. Caso a proposta seja mantida, nós vamos abrir para essas propostas de alteração. Volto então. Nós vamos votar a proposta pela manutenção da proposta ou não. Os favoráveis votem favoráveis, aqueles que querem a supressão votem contrários. O texto fica mantido ou não. Como ela foi por supressão, primeiro vamos votar pela supressão. É uma troca na hora. Muito bem. Então, delegados e delegadas, aqueles que são pela supressão da proposta, levantem seus crachás. Vamos contar. Levantem os crachás e mantenham, por favor. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A proposta foi mantida. Existem abstenções nesse momento? Uma abstenção. A proposta foi mantida. Muito bem. Mantida a proposta, há necessidade das alterações, existem duas propostas de alteração. Uma feita por supressão de texto da Júlia e uma outra feita por supressão de texto pela Priscila. Ou mantemos a proposta como está, da Cris, desculpa. Junto as duas estão ali, a primeira é só supressão final, a segunda é a supressão da Cris mais. Vamos tentar conciliar a redação.
que o sistema conselhos a mesa retoma a votação. A proposta foi garantida no seu mérito. Agora vamos votar a proposta, se ela permanece como está e seguimos, ou se nós vamos fazer alterações. Certo? Aqueles que são favoráveis à proposta como está, levantem seus crachás. A proposta, então, será modificada. Nós temos um encaminhamento de texto. Um só. E vamos tentar fechar nesse um, certo? Que o sistema conselhos explicite o acompanhamento terapêutico como uma das possíveis práticas do psicólogo, divulgando a categoria. Certo? Retiramos a resolução e retiramos a questão das medidas legais necessárias. Estão contemplados a necessidade de discussão novamente? Não. Proposta aprovada com supressão. A gente está perguntando se há necessidade de fazer alguma consideração. Então, o texto foi aprovado com supressão. Não há necessidade de votar novamente. É a quarta votação para esse texto. Querem que leia o texto novamente? Não. Não? Então, a proposta foi aprovada com supressão. Proposta 25. Com alteração substitutiva. Registra as nossas abstenções. Elas estão sendo registradas. Que o sistema conselhos promova o debate sobre o princípio da integralidade do Sistema Único de Saúde SUS como orientador do trabalho do psicólogo nos diferentes campos de atuação pública, visando fomentar o trabalho em equipe e sua corresponsabilização. Considerações a respeito da proposta 25. Esclarecimento com o grupo, por que só o princípio da integralidade, por que não todos os outros também? Gente, porque a proposta veio com essa palavra integralidade e no momento a gente não mudou, foi isso. Já estava na proposta, uma questão que vem escrita. O grupo esclarece, então, que manteve a integralidade porque estava na proposta original. Mais alguma consideração? A gente tem que dizer, só um pouquinho, cara, eu acho que a gente tem que dizer que está errado isso, né? Porque, na verdade, é princípios do SUS. Entre elas, integralidade. É só isso, eu acho que a gente está fazendo errado. Vocês querem fazer uma supressão? Não é isso. Tem que ser os princípios do SUS e não da integralidade. A integralidade é um dos princípios. A gente tem que falar correto, só isso. Um instante, por favor. A Vera já tinha se inscrito, Elsa. Vou passar primeiro a palavra para ela. Nós estamos trabalhando da seguinte forma. Nós colocamos a proposta em discussão, abrimos para uma colocação a favor, uma colocação contrária e depois, se for necessário, mais uma a favor e contrária, correto? Então vamos passar a palavra para a Vera, se for necessário, passamos para a Elsa. Eu entendo que a tese não está questionando se existem outros princípios ou não. O que a tese está colocando é que ela propõe o debate do princípio da integralidade. Poderia ter uma outra tese propondo o princípio da equidade. Poderia, enfim, ela propõe a discussão do princípio da integralidade. Então, eu não vejo problema na tese, né? Porque ele não exclui os outros princípios, ele só propõe a discussão deste princípio para a categoria dos psicólogos.
Então eu defendo a manutenção do teto como está. Complemento só. Só complementar rapidinho. Não, eu faço minhas palavras da Vera, porque na verdade eu fiz parte do grupo da discussão, né? E então, na verdade, é isso mesmo que tu disse, Vera, não tem muito, eu não vou redundar. Era tese, senão a gente estaria construindo uma outra tese. Simone, e encerramos se não tiver mais necessidade de esclarecimento. Eu fiz uma pergunta de esclarecimento, agora eu quero fazer, eu não sei se é possível fazer uma supressão de uma palavra, não sei se é o momento agora para isso ou não. Para fazer uma proposta. Eu entendo que é importante debater o princípio da integralidade, assim como todos os outros, e não consigo entender um debate sobre o SUS discutindo apenas um princípio. Acho que para discutir o SUS a gente precisa discutir. Não é isso. Mas deixa eu terminar meu raciocínio. E por isso que eu só proponho tirar a integralidade e manter todo o sistema único de saúde, todos os princípios do SUS. Não vejo por que não. Está falando específico. É que inicialmente a proposta falava de integralidade, independe de ser sistema único de saúde. A integralidade como orientador do trabalho psicólogo em diferentes campos de atuação das políticas públicas. Aí se colocou um sistema único de saúde, o que faz com que pareça que está falando da diretriz do SUS, mas o que se falava inicialmente era integralidade. E o conceito de integralidade ele serve para qualquer campo de atuação. Era mais ou menos isso. Microfone, por favor. Essa proposta veio lá do nosso fundo e a gente pensou assim, ó, às vezes o trabalho do psicólogo é muito solitário, né? Porque digamos, tem um paciente lá, é do psicólogo. Não, é da equipe, é nosso. Foi nesse sentido, mas eu concordo com a colega. Podemos também tirar essa parte da integralidade e trabalhar os 4 princípios. Né? Por que não? Pois é, também tem esse sentido. Tá, seria mais nesse sentido, eu não sei se eu consegui esclarecer. Seria fomentar o trabalho em equipe, enfim. Eu também. Um momento. Nós vamos abrir para as 2 colegas que estão inscritas para uma fala breve e vamos encaminhar. Gostaria só de fazer uma proposta, então, na redação que contemple a integralidade. A minha proposta é a seguinte: que o Sistema Conselhos promova o debate sobre o princípio da integralidade e demais princípios do Sistema Único de Saúde e daí segue. Né? Deixa da integralidade e põe os demais princípios. Gente, então assim, a questão é do Sistema Único de Saúde SUS. Retira isso e deixa o princípio da integralidade como orientador para tudo, não só para a política de saúde. O Sistema Único de Saúde. Tira do Sistema Único de Saúde, que não estava no texto original, e mantém o resto. Muito bem. Delegados e delegadas. É um trabalho árduo, cansativo. E nós temos que ter em mente as coisas que nós já trabalhamos e como trabalhamos. Certo?
Vamos retomar então a proposta que votamos há pouco tempo. Eu não vou te dar a palavra no momento, tá, Elza? Nós vamos encaminhar, tá? É que tu estava com o microfone antes na mão, achei que tu gostaria de falar. Com a questão do acompanhante terapêutico, o que nós fizemos? Nós votamos pela manutenção, pela supressão. Como mantivemos, fizemos alteração ao texto, com acréscimo ou supressão. Nesse momento, nós entendemos que a questão é a mesma. Havia uma proposta original que foi modificada com a inserção do Sistema Único de Saúde, principalmente. Mas nós vamos votar a proposta substitutiva que o grupo nos trouxe. É essa proposta que vale agora. Então, nós vamos votar por essa proposta, ser aprovada ou não, substitutiva. No caso dessa proposta ser aprovada, nós podemos abrir para alguma supressão ou alguma alteração que não modifique a proposta. Está correto? Foi assim que nós fizemos na proposta anterior, é assim que nós vamos fazer nesta. Só uma coisa que a Débora falou agora. Nesse caso de ela ser aprovada, a substitutiva, poderia voltar ao texto original? Aí essa é uma outra discussão. Primeiro nós vamos votar pela. Se nós retirarmos simplesmente e ela voltar, tudo bem. Nós não faremos modificações no texto, correto? Nós vamos retirar, é o que nós estamos trabalhando. O texto do acompanhamento terapêutico, nós fomos suprimindo pedaços para que ela ficasse enxuta e objetiva. Se nós suprimimos essas questões que foram acrescidas e a proposta ficar ok, tudo bem. Agora nós vamos votar a proposta substitutiva que o grupo trouxe para a mesa, correto? Sim. Se ela aceita ou não. Exatamente. Essa é a votação. E o segundo momento, se ela, o segundo momento, aos delegados pertence, dependendo da votação, certo? Nós não temos como antecipar o segundo momento. A plenária está esclarecida? Sim. Muito bem. Vamos votar pela aprovação da proposta 25 com escrita substitutiva. Os favoráveis à proposta levantem os seus crachás. Com a escrita substitutiva. Com a escrita substitutiva que está aqui. Nós estamos em votação, não há momento mais para discussão. Levantem os crachás os que aprovam a proposta 25 substitutiva. Contrários? Abstenções? Muito bem, a proposta foi aprovada com texto substitutivo. Agora perguntamos à plenária: há necessidade de modificação deste texto com supressões? Sim. Quem tem a proposta de supressão de texto, apresente. Uma pessoa, por favor. Ontem, quando nós estávamos... Por favor, a supressão do texto. A leitura da supressão do texto, não a defesa. A proposta já foi aceita, certo? Bem, a sugestão, então, é manter a integralidade, mas tirar do Sistema Único de Saúde. Por quê? Pode ser... Não precisa explicar, colega. Só diga como fica para nós, depois a gente discute. Faça a leitura, por favor. Que o Sistema Conselhos promova o debate sobre o princípio da integralidade como orientador do trabalho do psicólogo nos diferentes campos de atuação pública, visando fomentar o trabalho em equipe e sua corresponsabilização. Muito obrigada. Alguma outra proposta de texto? Nenhuma outra proposta, então a mesa entende que o texto foi aprovado com modificações. Certo, plenária? Muito bem, passamos para a nova proposta. Proposta 27 com redação substitutiva. Vamos trabalhar da mesma forma. Que o Sistema Conselhos e o Conselho Regional ampliem o debate quanto à atuação do psicólogo junto ao sistema prisional, segurança pública e privada. Considerações sobre a proposta. Tu tem uma consideração, Elza?